Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Histórias de Sucesso. E seguindo a nossa tradição aqui, sempre pessoas especiais com histórias inspiradoras para você que está empreendendo aí, que quer fazer algo novo, possa se inspirar nas histórias dos nossos convidados. E hoje estou aqui com o Ricardo Del Neri. Ele é empresário, casado, pai de 6 filhas, escritor. O cara é top, vai compartilhar bastante histórias interessantes com a gente. Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá, foi um prazer ser convidado por ti. Vim aqui, é a primeira vez que eu estou frente a uma câmara, não tenho muita experiência, aliás, não tenho nenhuma experiência, inclusivamente estou um pouco nervoso com isto. Isso aqui é tranquilo. Mas vamos lá, vamos tentar ajudar de alguma forma a contribuir para que as pessoas saibam o que é ter sucesso a empreender. Show de bola. Muito obrigado por ter aceito o convite. E para a gente dar início aqui, Ricardo, eu gostaria que você definisse o que é sucesso na sua visão. O que é sucesso para o Ricardo? Ora, eu já pensei bastante sobre isso. O que é sucesso? Sucesso para mim é um momento é o culminar de um projeto, de algo que nós nos propomos fazer e que conseguimos atingir os nossos objetivos. Para mim, o sucesso não é algo que é permanente, é algo que é efêmero, que acontece e que para se manter no sucesso é muito trabalhoso, não é fácil. Aliás, não é fácil nem é recomendável a pessoa viver só em função do sucesso. Ela deve viver com esse objetivo de atingir o sucesso, mas sem ter essa preocupação, porque o sucesso é aquele momento que tu chegas a olha, consegui, cheguei, enfrentei, venci, e depois a vida que segue, continua, vamos procurar um novo momento de sucesso e vivemos assim, mas sem essa... Assim, porque o sucesso não é algo que toda a gente consegue. E porque não consegue ter sucesso de uma vez, não quer dizer que não tem sucesso mais à frente. Mas não pode ter essa preocupação de eu tenho sucesso ou vangloriar-se de que sucesso é o mais... Não, o mais importante é a viagem, é ser feliz, é trabalhar, é gostar daquilo que se faz. E muitas das vezes isso leva a ter sucesso. Certo. Do pouco que a gente já conversou, Ricardo, eu vi que você é um empreendedor serial, já empreendeu aí em diversas áreas. Eu quero que você compartilhe isso com a gente. Mas primeiro eu queria saber a sua nacionalidade, de onde você veio e quanto tempo você está no Brasil. A gente entender esse contexto para depois a gente entrar na parte do empreendedorismo. Olha, hoje a minha nacionalidade... é terráqueo, eu sou do planeta Terra. Eu nasci em África, em Angola, em 1974. Angola era uma colónia portuguesa, houve a Revolução, perdemos as colónias e eu fui refugiado para Portugal, com 2 anos, para Viseu, para uma cidade do interior de Portugal. E tive que começar do zero lá, que os meus pais estavam há pouco tempo em Angola, não tinham... Foi um tempo confuso, né? Difícil. Depois eu estive em Portugal, mas em Portugal eu nunca me senti em casa. Talvez pelo clima mais cinzento, a forma de se calhar ter nascido em África. E uma altura eu vim aqui, num desses momentos de empreendedorismo que eu tinha finalizado, tinha tido sucesso. Eu vendi um negócio que eu tinha e vim ao Brasil. Isto em 2008 e me apaixonei pelo Brasil. Fiz 10.000 quilómetros num mês no Brasil. Fui em Foz do Iguaçu, nas Cataratas, fui no Rio de Janeiro, Eu lembro que eu vim com um amigo que eu conheci em Madrid e pegámos num Corsazinho, aqueles Corsas compridos, tipo uma carrinha, e fizemos 10.000 quilómetros naquele carro num mês. E eu apaixonei-me e voltei para Portugal e disse, se eu um dia for pobre, vou para o Brasil, porque lá até os pobres são felizes. Em 2010 veio mais uma crise mundial, um negócio tudo ruim, subprime, etc. E eu via os meus amigos, as empresas a fecharem, eu a ver o meu negócio a andar para trás, e eu antes que fechasse, fechei a empresa, vendi tudo, e no dia 29 de fevereiro de 2012 eu decidi mudar-me para o Brasil, e estou aqui há quase 15 anos.
E hoje o Brasil é a minha casa. Hoje o Brasil é o lugar onde eu me sinto bem, onde eu sou feliz, onde... Para terem uma ideia, eu gosto tanto do Brasil que eu conheço 23 estados do Brasil, só 2 que eu fui de avião, os outros eu fui de carro, moto. E acho o Brasil um lugar incrível, o lugar mais fantástico para se viver. Conhece muito mais o Brasil do que muitos brasileiros que estão no Brasil desde quando nasceu e tem mais aí de 40, 50, 60 anos, né? E o Brasil realmente ele é magnífico. Eu não conheço todos esses estados, mas eu já viajei bastante e o Brasil é realmente um país encantador, né? E agora vamos para a parte do empreendedorismo. A partir de quando você começou a empreender e qual foi o seu primeiro empreendimento, Ricardo? Olha, eu comecei a empreender, devia ter os meus 10 anos. Eu sou 9, jovem. 10 anos, assim. Portugal, com todas essas crises, lá nos anos 70, 80, as pessoas imigravam muito para a França, a Alemanha, para a Europa, né? E aí meus pais já não tiveram uma má experiência em Angola, nunca acabaram por não viajar, ficaram por ali. E a vida era difícil. E eu reparei, eu adorava ler livros do tio Patinhas, da Marvel, do Homem de Ferro, mas não tinha muito dinheiro para ter esses livros, então comecei a comprar usados. E aí havia uns caras mais velhos, né, que tinham mais possibilidades, eles trocavam esses, começavam naquele tempo toda a gente fumava, aliás em Portugal toda a gente fuma, e eu comprava, tipo, os caras para comprar cigarros vendiam uns livros baratinhos, eu comprava meia dúzia daqui, meia dúzia dali, e juntei uns 400 livros. Caraca! E ao mesmo tempo eu ia vendendo mais caro. Aí eu lembrei-me de que, pá, vêm vir os imigrantes no verão, montei uma barraquinha no centro da minha aldeia, lá ao lado da mercearia, montava uma banquinha e vendia os livros do Patinhas. e fazia o dinheirinho assim para coisa. Depois esse foi mais ou menos o meu primeiro negócio, assim, digamos que eu já olhava para aquilo como um negócio. Depois eu fui trabalhar nas férias. A partir dos 11 anos eu comecei a trabalhar, o meu pai era farmacêutico, eu fui trabalhar lá, as férias é no verão, junho, julho, agosto, setembro, são 3 meses e pouco de férias, eu trabalhei como ajudante como é que é, peãozinho, né? Na farmácia, fazia recados, fazia isso. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar e para comprar a minha primeira bicicleta, o meu primeiro rádio, tudo que eu tive, na verdade, fui eu que comprei. As primeiras aquisições. Aí eu sempre tive olho no negócio. O meu primeiro negócio, assim, ainda não formal, foi... Nós temos uma feira lá em Portugal, que é uma das mais antigas, Feira de São Mateus, tem quase 700 anos. Caraca. É 40 dias de feira e eu lá tinha os restaurantes, é como as feiras aqui. E eu já nessa altura já estava na hotelaria, eu já era barman, fui para trabalhar à noite como barman de discoteca, etc. E apareceu a oportunidade de ter um trailer da Coca-Cola para vender uns hot dogs. Como eu não tinha máquina de hot dog, eu tive que alugar um carrinho de hot dog, aqueles de banho-maria, e tinha que pagar, imagina, €1 por cada hot dog que eu vendesse para o dono do carrinho. Eu achei aquilo muito caro e eu, peraí, mas isto aqui não passa de um banho-maria, um aquecedor a gás que aquece a água para manter... Aí eu já estava tudo estruturado, eu criei um molho diferente à base de milho, creme de leite, etc. Era um hot dog bem diferente do conceito do tradicional daqui. Mas aquilo meteu-me confusão. Eu estou a pagar aqui para o cara, estou a trabalhar para ele, mas eu tinha uma mesa, uma secretária daquelas antigas. Peguei num tico-tico, rasguei 3 buracos, comprei 3 tachos maiores, pus água lá dentro, meti outros tachos mais pequenos com a tampa, forrei com plástico, comprei um fogareirinho elétrico e fiz o meu banho-maria e deixei de pagar um real. O royalties pro... Cara, toma lá o teu carrinho. E digamos que eu comprei o meu primeiro carro em trabalhar 40 dias, porque à parte disso,
como eu conhecia muita gente, tinha os meus 19 anos, era barman de discoteca, e eu fiz, enquanto a maior parte dos stands era mais tradicional, eu consegui esse trailerzinho da Coca-Cola, fui nos meus amigos, um me emprestou-me 2 mesas, outro mais 2, eu montei uma esplanada e fiz totalmente diferente de toda a gente. E como tu era bastante conhecido, digamos que as pessoas faziam fila para comer o meu hot dog, que era mais parecido, também não era parecido com o português, que o português era um pão com uma salsicha, ficava no meio do caminho do hot dog alemão, americano e do brasileiro, já com uma batatinha palha. Já deu uma incrementada. Foi um sucesso. Comprei o meu primeiro carro, que era um Renault 5, não esquece. É o equivalente a um Fiat Uno, mas da Renault. Comprei com esse trabalho, foi assim o meu primeiro. Então, você começou trabalhando com o carrinho que você alugou e pagava o royalties lá, né? Tipo, era mensal, você tinha que pagar? Não, a cada hot dog. A cada hot dog, tipo, vamos lá, você cobrava na faixa, vai, uns... Imagina que fosse R$5. R$1 era do cara, sem fazer nada, só eu. Não, isto está aqui. Peraí, não. Isto é fácil demais, eu vou fazer o carrinho. E foi um fracasso, foi um sucesso. Olha, foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Beleza, aí teve um empreendimento com o hot dog, tipo, proporcionou a comprar um carro que você vê que deu resultado. Que eu precisei. Eu tinha acabado de casar, eu tinha moto e eu precisava de um carro, né? Então nessa época você já estava casado? Já, eu casei cedo. Casei cedo. E foi assim o meu primeiro empreendimento. Aí teve o primeiro empreendimento. E por que você encerrou e migrou para qual outra área depois? Não, aí eu voltei assim, a vida não é fácil, eu fui trabalhar. Trabalhei... Estava trabalhando, eu fui trabalhar. Sim, mas fui trabalhar, como vocês dizem, de CLT. De CLT, entendi. E eu fui trabalhar na fábrica da Citroën. Trabalhei 6 meses. Decididamente não é a minha área ficar num trabalho de fábrica repetitivo, porque não é compatível. A mente criativa. Aí eu saí de lá, fui trabalhar ainda na Mobiflor, numa empresa de montar móveis kit. Aqueles móveis de vontade, também não era a minha área. E aí eu voltei surgiu outra oportunidade de empreendimento. Eu estou no batizado da minha filha e está um cara lá que não era nem meu convidado, era convidado do meu cunhado, estava ali em família e ele era pintor de casas. Aí ele comentou comigo, não me aparece ninguém para trabalhar, não sei o quê, e eu fui, toma sério, quanto pagas X? Então vou trabalhar contigo. Fui pintar casas. Acontece que assim, o cara sabia pintar, mas de negócios não tinha... Não entendia zero. De negócio. Eu posso dizer assim, eu fui sócio, ao fim do mês éramos sócios. No terceiro mês ele era meu funcionário. Eu não sei, isto é bonito. Eu tinha muitos conhecimentos na cidade. Eu cheguei numa loja de um amigo meu que tinha materiais de construção. E eu, o que tu precisares, eu montei andaimes, conseguimos concorrer a trabalhos maiores. Eu tinha um carro, não sei o quê, ferramentas à vontade, andaimes, tudo que máquina de pintura. Fui uma das primeiras a ter aquelas titã que pinta, puxa tinta do balde e pinta casas, apartamentos, igual quase pinta um carro de pistola. Mas pronto, aí eu vou dizer, eu não tive sucesso. Não tive sucesso porquê? Porque aconteceu, que também acontece aqui muitas vezes, comecei a trabalhar e disse, não me importa trabalhar, de andar sujo, mas com dinheiro no bolso. O que acontece é que tu, para receber, se fazias o serviço, para os empreiteiros pagarem, para as pessoas pagarem, era uma miséria, tinhas que andar a implorar para te pagarem o teu trabalho. E aí eu disse, não, isto não serve para mim. Eu gosto de trabalhar, mas gosto de ter o dinheiro na mão. Eu também pago tudo na hora. Ou que cumpram pelo menos as coisas. O que foi combinado. Né? E eu reparei que o mercado é muito... Eu disse, olha, não compensa eu andar aqui todo sujo, a pintar casas e depois no final ainda ter que andar atrás das pessoas para me pagarem. Humilhar para receber o serviço. Não é vida. Então eu vendi tudo e... Lá fui eu trabalhar outra vez. Aí eu fui trabalhar para Olá, que é os gelados e frigo, né? Como é que são os gelados? Gelado?
sorvetes, né? Trabalhar vendedor de sorvetes. Entretanto... Aí foi CLT também ou já é outro CLT, empreendimento? CLT. Só que já procurando outro empreendimento. Aí eu começo a ler essas franquias, começou aquela das franquias, franchising, franquias. Apareceu uma barata dentro das minhas possibilidades. E eu disse, vou estudar isto aqui. Fui estudar, consegui o financiamento e fui para Madrid, não, fui para Zaragoza ter formação, uma cidade de Espanha. Foi a primeira vez que eu dirigi 800 km, porque 800 km é o comprimento de Portugal, praticamente. Eu lá fui, fiz a formação e calhou que eu nem sabia, mas eu tornei-me o número 1, primeiro franqueado de Portugal. Como o primeiro franqueado, as próximas formações eram no franqueado mais antigo do país. Então, ao mesmo tempo, eu tive a sorte de ficar com uma franquia inovadora, que era vender umas fotografias que nós imprimia nas pedras para pôr assim em cima das mesas. Era como se fosse um porta-retrato, só que em vez de pôr a fotografia no porta-retrato, ela é impressa numa pedra mesmo. Tem uma base de pedra. E fui eu que dei formação durante 2 anos ou 3 anos, então, que aquele negócio... Acabou sendo 2 empreendimentos, o negócio e o treinamento para os próximos... Fiquei a dar a formação das técnicas de fabrico, marketing, pronto. A pessoa ia a Viseu, à minha cidade, o país inteiro, receber a formação, da mesma forma que eu fui a Madrid, de todo o conceito de negócio, e depois também acabei por ser eu o fornecedor das pedras, dos materiais, praticamente para todos. O espanhol era só o dono da franquia. Da franquia. Isso, como tudo, posso dizer que tive sucesso, mas eram muitos negócios. O que é que acontece? Tem o seu tempo de vida útil. Hoje tudo tem começo, meio e fim. Antigamente duravam mais tempo. Era mais... negócio, mas hoje as coisas são muito rápidas. Hoje tens um negócio que dá... E isso levou-me à fotografia, levou-me ao computador, levou-me ao design, levou-me essa franquia. E aí surge a oportunidade de concorrer a fundos perdidos, que aqui não sei como é que funciona, se aqui existe no Brasil ou não, mas lá com a integração de Portugal na União Europeia existiam fundos perdidos para jovens empreendedores, que até tem um instituto chamado IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, onde tu podes concorrer a fundo perdido, isto é, tu vais investir 100 mil reais, 70 mil reais é fundo perdido, só tens que devolver 30, ainda te parcelam aquilo em um ano de carência e 30 parcelas para devolver. Isto é, eles estão-te a ajudar a empreender. Isso acontecia, eu acho que ainda existe, mas é uma ferramenta, não sei se aqui já ouvi falar no BNDES, que existem programas. Eu, por acaso, de incentivo para o empreendedor. Nunca aprofundei. Eu não gosto muito aqui de mexer com o banco, porque os juros aqui é de morte. Os juros aqui Quem é vem pesado. Da Europa com os juros que é 5% ao ano, aqui é 5% ao mês. Então, se puder evitar juros, do banco, comece mais devagar, ou então planeje muito bem planejado, porque o juro é muito caro aqui. E aí eu concorri a fiz um projeto e liguei-me, foi quando eu criei uma gráfica digital, a primeira gráfica digital da cidade. Uma gráfica onde as pessoas, ao mesmo tempo, eram um centro de fotocópias do lado da universidade, mas também tinham computadores para aceder, para imprimir direto das fotocopiadoras, para fazer cartazes, para fazer... Pronto, tínhamos uma panóplia, desde fazer o cartaz do evento, desde um flyer, desde um cartão de visita, desde um carimbo. Todo o material gráfico. Tudo que fosse gráfico nós fazíamos em pequena quantidade, ao contrário das gráficas tradicionais que têm aquelas máquinas de offset que obrigam a uma quantidade mínima de 5 mil. Eu conseguia fazer 100 cartões, 500 cartões. Você conseguia atender o micro e pequeno empreendedor. E ao mesmo tempo também os estudantes, os professores, os médicos. Eu atendi muito médico quando eles estão naqueles pós-doutorado que têm que fazer aqueles cartazes que vocês veem nos hospitais. Eu fiz muito design e muita impressão de cartazes desse tipo.
sei lá, eu fiz... Foi uma empresa de comunicação visual. Virou uma empresa, uma gráfica, empresa de comunicação visual, depois fomos acrescentando serviços, adesivar carros, decoração de design de interiores, placas outdoor, fazíamos praticamente tudo. E isso funcionou bem durante uns 7 anos. Até vir a crise de 2007, em que as coisas... E ao mesmo tempo, não era só por uma questão também de crise do negócio, de estar a terminar, as fotocópias começaram a vender menos, que veio o PDF, veio o pendrive, veio o CD, veio... O mercado muda, as coisas... Muda. Eu, por exemplo, eu fiz, durante uns 3 anos, eu fornecia o CESAI, que é uma espécie de Senai, que dava cursos, entregava umas planilhas, eram milhões de cópias todo ano. E aquilo, de repente, eles mudaram para entregar um CDzinho com os manuais. Pronto, é como tudo. O negócio começou este negócio já não vai dar. Hoje, mesmo no Brasil, ainda existe uma gráfica rápida, mas antes era uma gráfica rápida muito para mais. todo lado, né? Hoje não, hoje é Mudou o mercado. Mudou o mercado, e eu atento a isso, e também há um problema que eu tenho, que é de rotina, que eu imaginava-me para fazer aquilo. Quando eu estou a fazer alguma coisa e eu imagino que o resto da minha vida vai ser a fazer aquilo, eu já quero vender e procurar uma nova coisa para empreender, para manter a chama do sucesso viva. Porque senão fica monótono. Fica monótono. Agora o que é que tu fazes? Eu não me identifico que... Eu sou isto, eu não consigo me identificar. Definir que eu faço tal coisa. Não, eu costumo dizer, até porque eu já vivi 10 vidas, porque cada profissão, cada trabalho é um estilo de vida. As pessoas, quando trabalham em determinada coisa, elas funcionam em grupo, elas têm uma visão parecida do mundo, elas coordenam a vida delas dentro daquele círculo. Daquele universo, né? Aquele universo. E então eu digo assim, eu já tenho, nesta vida, já tenho umas 10 vidas. Não é porque eu já passei, já mudei de profissão, já mudei de país, já mudei de cidade, já mudei de cultura, já mudei... E tudo isso são experiências de vida, digamos. Uma das coisas que eu posso dizer, eu tenho sucesso. Olha, o meu maior sucesso é conseguir ser eu muitas vezes outras diferentes pessoas, ter esta oportunidade de conhecer o mundo de uma maneira mais abrangente e conseguir ver o mundo de diferentes prismas, desde de cima, de ter muito dinheiro ou de ter pouco dinheiro, às vezes pessoas simples do campo têm tanto para nos ensinar, têm uma vida que acabas por, eu gostaria de ter a tranquilidade que eles têm, mas eu não dá para mim, porque isso ia ser muito mas eu vivo aquela experiência durante algum tempo, e é formidável essas oportunidades que a vida nos proporciona, né? Sim. Só para a gente fechar aqui a parada do empreender, Ricardo, depois a gente vai falar um pouco do livro. E para fechar aqui, o último empreendimento que você está hoje, você está empreendendo no quê? Olha, eu posso te contar assim uma breve história, como é que eu cheguei aqui ao Brasil. Eu cheguei ao Brasil. Isso, uma boa. Chegou em 2012, né? 2012. O primeiro ano eu viajei muito, eu conheci o Nordeste todo, comprei um Palio em 97. Para teres uma ideia, eu fiz 50 mil quilómetros num ano só. 50 mil quilómetros? Num Palio em 97. Conheci todo o Nordeste, fiz desde de Fortaleza até São Paulo, junto à costa, fui por dentro, pelo Piauí, por Bahia interior, rodei aquilo tudo. E depois, o dinheiro começa a acabar e eu tive que empreender. Aí eu fui para o Ceará, fiquei 2 anos em Fortaleza. Quando fui lá da primeira, vou ali que eu gosto do sol, né? E aí eu tive que começar praticamente do zero. E eu fiz amizade com um vizinho, que era amigo de um cara que tinha uma comunicação visual. Fiz amizade com ele e comecei a arranjar aí qualquer coisa para eu fazer. Aí ele foi-me dando uns bicos. Eu construí um outdoor para uma clínica dentária lá. Mas quando digo construir o outdoor,
Eu fiz o buraco, o cimento, o ferro, montei o A design. estrutura, o design, fez tudo. Eu já trabalhei numa... Montei tudo, porque, pronto, eu já resumi a minha vida, eu tenho mais de 10 profissões, uma delas é montador de estrutura metálica, numa fase da minha vida. Aliás, até graças a isso eu estou no Brasil, porque eu fui para Madrid trabalhar em estrutura metálica, né, construir aqueles prédios gigantes que o Madrid tinha concorrido aos Jogos Olímpicos e estavam a fazer a cidade olímpica. Eles não ganharam, quem ganhou foi Londres, mas quando tu concorres já tens que te preparar para receber os Jogos Olímpicos. Então fiquei lá um ano e pouco e foi aí que eu fiz amizade com um brasileiro. E foi ele que me convidou a vir Para aqui. E hoje estou as aqui coisas graças a inclusivamente a esse trabalho. Aí eu comecei, fiz esse outdoor, depois fiz apareceu um negócio de uma sala de formação para uma escola de corretores imobiliários, também construí a sala, as mesas, as portas, fiz completamente a sala toda. Depois apareceu um serviço para fazer uns troféus para um coisa de rally, de motocross, fiz uns troféus, tinha um amigo que tinha uma CNC laser que eu também sabia trabalhar com ela e ele facilitou para mim. E aí eu cheguei à conclusão, pá, Fortaleza não era o melhor lugar para empreender no Brasil porque é um negócio mais fechado e paga-se menos e ganha-se bem menos que aqui em São Paulo, né? Aí ao fim de 2 anos eu decidi ir para São Paulo, entre fazer esses trabalhos, fui fazendo esses pequenos trabalhos de marketing, publicidade, de serralharia. E aí eu estava-me a esquecer, um cunhado, digamos, de uma situação lá, de um amigo meu, trabalhava com elevadores. E ele viu-me construir o outdoor e disse, tu não queres vir fazer um elevador monta-cargas para um supermercado? Eu nunca trabalhei com elevadores, não tinha a menor noção. Olha, mostra-me como é que funciona. Ele levou-me em 2 clientes que tinham esses elevadores de monta-cargas. Isso eu consigo fazer. Aí eu peguei no meu computador, no meu CorelDRAW, projetei o elevador. Era um pouco mais difícil que aqueles que ele mostrou, porque não tinha poço, eu tinha que construir o poço em estrutura metálica para poder descer o elevador. Aí eu fui, ele trabalhava com elevadores, eu fui, desenhei, construí, fiz numa garagem, fui lá, fiz a base, montei o elevador e achei que ele que entendia da parte tão elétrica do elevador. O cara preventiva, no cara não sabia de elevadores, uma carga, não sabia nada. Aí eu fui no Senai, fiz um curso de eletricidade industrial para poder eletrificar o elevador. Aquele mesmo eu não cheguei a eletrificar porque tínhamos que entregar, ele teve que contratar outra pessoa. Entretanto, nós veio a uma feira de elevadores aqui em São Paulo e eu fiz amizade com uns amigos dele, uns conhecidos dele. E aí um dessas pessoas, eu disse, eu arranjei emprego aqui para mim em São Paulo, para trabalhar aqui com elevadores, isto é fácil para mim. Aí eu vim, o cara lá insisti, lá me conseguiu arranjar emprego e eu entrei de peão, assim, eu entrei para uma empresa de elevadores, mas não ia nem fazer os elevadores, ia contratar mais como serralheiro para fazer uma proteção de polias, que foi uma norma que saiu na altura, que aquelas polias não podiam ficar com os cabos de aço na casa das mais expostas. Olha, vou dizer, eu não fiz nenhuma delas. Entrei nessa empresa e ao fim de 3 meses eu era encarregado da empresa. Porque aquilo estava tudo errado. Comecei a ver tudo errado, tudo. As rotas mal feitas, os caras em vez de ir de um ponto para mais perto davam voltas, cobravam dinheiro a mais do ônibus, porque aquilo era tudo pago. Mas eu peguei naquilo, comecei a estudar aquilo, pau, cheguei no dono da empresa, olha, isto está aqui, esta é a melhor maneira de fazer isso. Fui-me impondo aos poucos, fazendo o serviço, aprendendo, a preventiva era muito básica, e aí eu virei praticamente o encarregado da parte de preventiva, da manutenção, não na parte depois técnica, que aí eu não tinha conhecimentos de eletricidade suficientes para poder resolver um problema ou outro, muitas vezes pelo telefone. Eles explicavam, o que é isto, mexe aqui, mexe ali, e eu lá resolvi. Mas a minha área mesmo era
a gestão do negócio, de cortar custos, de melhorar como é que as coisas funcionavam. E eu fiquei ali também 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Mas morar em São Paulo não era a minha praia. Disse, eu não vim para o Brasil para morar em São Paulo, fechado no concreto. Eu adoro a natureza. E surgiu a oportunidade de ir para o interior de São Paulo, para Valinhos, Louveira, aquela região ali. E lá fui eu e trabalhar com manutenção industrial. Abri uma empresa com um amigo que tinha uns conhecimentos já no mercado para trabalhar com grandes empresas e começámos a montámos aquela empresa e começámos a trabalhar. Durante um tempo trabalhei com isso, de manutenção industrial. Durou mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio, essa parte de... Foi. Depois comecei a comprar uns terrenos. E, lá em Valinhos lá mesmo. Em Valinhos. E a vender, dividir terrenos, vender. Ainda montei ano passado, há 2 anos, montei uma lanchonete, que era a Maria Joaquina. Criámos um conceito novo de lanches, de lanche de pernil, lanche de cupim, lanche de um hot dog especial, um lanche de e aí já voltou lá para o primeiro empreendimento lá, né? Voltei porque aquilo começou a coisa a ficar fraca. E o que é que eu vou lá? Aquilo que é que eu sei fazer que não tem erro, que não é. O que é que foi sucesso lá atrás? Eu montei. Só que eu esqueci de uma coisa. Como eu tenho hoje 4 filhas, aqui tenho 6, mas hoje tenho com 4, aquilo era uma vida muito presa. Não dava para conciliar paternidade e aquele negócio. Porque exige muito tempo. Exige muito. Estava eu e a minha esposa a trabalhar e acabei por vender esse negócio por esse motivo. Sábado, domingo à noite e as coisas não estavam a funcionar depois bem com as crianças. E agora hoje eu estou assim. Hoje eu estou a preparar uns terrenos para vender. E estou à espera de uma nova ideia. Ando a estudar a possibilidade de tirar um curso de piloto de drones, que eu disse, eu gosto de natureza. Os pilotos de drone vai lá passar aqueles produtos químicos nas fazendas, ou então vai fazer medição de topografia. Tem vários serviços, várias áreas que dá para atuar com isso. Eu até me inscrevi agora, vou fazer esse curso. Porquê? Porque vai conciliar o meu espírito livre de ter que não gosto que mandem também em mim e de trabalhar no meio da natureza, de poder viajar para aqui, viajar para ali, fazer um serviço, andar à procura. Estou nessa fase mesmo de achar um novo mercado para empreender e como tudo está em grande transformação, muitas profissões que hoje existem, amanhã não vão existir. Hoje temos de ter um cuidado maior em escolher onde vamos empreender. Ou já temos a consciência que vou empreender porque isto vai durar 1 ano ou 2 porque depois vai deixar de existir, ou que está difícil hoje encontrar algo, que possa dar ser mais perene, ter mais longevidade. Temos uns tempos difíceis, muito difíceis. Eu acredito que esta juventude hoje, para empreender, está cada vez mais apertado, porque eu julgo que os lobbies, né, começaram a fechar, são donos um dono é dono de tudo, repara. Porque faz junções. Tu vais no açaí ou vais no atacadão, é tudo mesmo dono. E o que está a acontecer é muito isso, e então é cada vez mais difícil ser empreendedor. Você começar a empreender, né? E é preciso ter muito mais coragem, né? Mas eu acredito que ainda é o futuro. É o melhor caminho. Como não há... Hoje, então, eu acho que hoje o mais importante é aprender a ser empreendedor, porque como essas coisas hoje estão a mudar tão rápido, o espírito é ser empreendedor, é acreditar em algo e tentar fazer o seu melhor e ter sucesso naquele empreendimento. E sem falar também que a mentalidade mudou, porque antes, não sei lá em Portugal, mas aqui no Brasil era tipo, trabalhei 30 anos na mesma empresa, trabalhei 20, comecei como menor aprendiz e aposentei. Então as pessoas trabalhavam 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Hoje o ciclo, a mudança, ela é muito mais rápida, né? É porque
vamos ver, a informação hoje é livre. Hoje as pessoas não sabem se têm preguiça. Se não quer saber. Está fácil, tá. O que acontece é que antigamente nós éramos programados para ser escravos. A palavra certa é um novo tipo de escravatura, é trocar o nosso tempo por dinheiro. Isso. Quando na verdade a maior parte dessas pessoas, eu fugi disso, o meu pai também tentou-me levar a pensar dessa forma e eu sempre fui, eu falei pouco do meu pai foi o meu melhor mestre, porque era só fazer o contrário do que ele fazia. O que ele fez fazer diferente. Ele é essa pessoa que trabalhou a vida toda e que sabemos que quem trabalha a vida toda bem empregado vai... É uma vida mais limitada. Limitado, né? E limites nunca foi o meu forte. Eu sempre gostei de superar os limites. E acredito que hoje, mais que nunca, com todas essas particularidades, esta juventude já não é formatada como nós éramos formatados. É diferente, né? E também eu entendo quando falam, mas as pessoas jovens não querem trabalhar. Eles já tiveram acesso à informação. Acredito que, conforme todas as gerações, nós ficamos mais inteligentes. Sim. Eles vão trabalhar para quê? Se estão a ver, o pai dele trabalhou, está ali, chega... Tantos anos e conseguiu o quê? Às vezes mal consegue pagar os medicamentos, aposentou, vai ter uma vida difícil. Deixa eu ver outras possibilidades, já que o mundo me apresenta outras possibilidades, outras formas, né? Deixa eu entender como que funciona esse mecanismo, né? Então não é isso que eles não querem trabalhar. Eles não querem ter o mesmo resultado que os pais deles. Mas tem muita gente aqui no Brasil com esta pluralização da extrema-direita do Brasil, a extrema-esquerda. O centro no Brasil é diferente do resto do mundo. É tipo uma massa de manobra que junta-se ao lado que lhe serve melhor os interesses. Mas a verdade é que quando eu ouço falar mal do Bolsa Família, eu acho assim de uma desumanização muito grande, porque o Bolsa Família não serve para nada. As pessoas mal conseguem comer com aquilo. 600 reais, 700, 1000 reais. Do jeito que está hoje, as coisas... dizer, ele não quer trabalhar por causa de... Não, ele não quer trabalhar porque o resultado de trabalhar é aquele que ele já viu no pai, na mãe, que trabalharam a vida toda, mal conseguiram dar-lhes a alimentação correta, mal conseguiram lhes dar as coisas, e eles vão entrar num nível que o problema é não saber guiar essas juventudes numa outra direção. Mostrar umas novas possibilidades. Tu, por exemplo, estás a fazer um bom trabalho a mostrar o que é empreender, a tentar mostrar às pessoas que empreender não é tão difícil, não é uma questão de vontade, de trabalho, de sacrifício, dedicação, disciplina. Mas se acreditares em ti próprio e tivesse paciência, porque não é do dia para a noite. Não é de um dia para a noite, tu vais conseguir, se calhar não vais chegar lá no topo, mas vais ter uma vida melhor. E outra, vais ter uma vida que tu és o centro da tua vida. Você que comanda, você que condiz. Não tem ninguém aqui a ditar-te regras, não tem ninguém. Tu podes criar inclusivamente as tuas próprias regras, porque aí é que está o conceito, és tu que crias. Então, empreender hoje é mais importante que nunca, devia até ser uma matéria da escola. Sim, ensinar a pessoa. Qual disciplina? Vamos ter disciplina, mas de empreendedorismo. Para você ver o que você falou. Você começou lá na festa de aniversário de sua filha, o rapaz te chamou para trabalhar com ele como funcionário. Mas você vê, a formatação da mente dele como pintor era de executor do trabalho. Mas aí quando a pessoa se tem uma matéria dessa, a pessoa pensa no todo. Como que eu vou prospectar novas casas para pintar? Qual vai ser a forma que eu vou contratar pessoas para fazer o serviço para que eu consiga contratar mais? As parcerias que eu vou fazer com as casas para ter equipamento melhor para pintar. Então, tudo isso, quando a pessoa vai para o empreendedorismo, ela expande a mentalidade nesse sentido, para enxergar o todo da situação. Não só eu tenho que pintar parede ou eu tenho que ter uma oficina e só
arrumar carro ou só lavar, né? Expandir a consciência nesse sentido, né? É ter acesso ou procurar a informação sobre todos os pontos do seu negócio. Porque o negócio pintar é só um detalhe. Tem a oficina, tem a energia, tem os impostos, tem o contador, tem o marketing, tem todo um... Não é só pintar a casa. Não é só pintar, não é só arrumar um carro, não é só... Isso, Mas a culpa, é como eu te disse, a culpa não é das pessoas. Elas não foram formatadas, ensinadas para serem empreendedores. Elas foram formatadas até hoje, até os tempos de hoje, para ser funcionários, para ser uma peça da máquina. Só que o que acontece? O mundo que nós vivemos hoje, com as AIs, com a robótica que está assim a desenvolver o nosso trabalho como ferramenta, como engrenagem, vai deixar de ser importante. Está sendo descartado totalmente, né? Eu costumo dar o exemplo aqui do Brasil, aquelas pessoas, boia fria, não era? Antigamente, para colher a cana precisava de 100 boia fria, né? Hoje uma máquina trabalha por 500 boia fria. Então, aí você tem que ter um profissional capacitado para operar a máquina, dispensa 99 e a produção é muito mais rápida, muito mais eficiente, a perda, cai o nível de perda, o nível de processos depois do trabalho, então você reduz demais. Mas isso acontece que, ou introduzirmos as máquinas, as pessoas vão deixando de ter funcionalidade e vão ter que procurar outras coisas para fazer. O empreendedorismo é uma das principais atividades que a pessoa tinha que se dedicar a estudar algo que possa empreender e a saber empreender. Porque da mesma forma que vão acabar milhares de empregos, vão ser criados novos outros empregos. E hoje talvez mais ligados para o lazer, para a ocupação, e também vai haver uma grande massa de pessoas que não vai ter possibilidade, não vai ter trabalho. E aí eu acredito que mais importante que um Bolsa Família é criar um rendimento universal garantido, porque nós empreendedores, nós vamos precisar de pessoas para comprar os nossos produtos. Sim, porque não adianta você empreender, ter um negócio e não ter gente para consumir o seu produto, o seu serviço. Exatamente. Então, aquele que é empreendedor, aquele que consegue fazer, aquele que tem essa capacidade de transformar e fazer acontecer, ele não pode se achar mais importante ou com mais sucesso daquele que não tem. Porque ele, sem aquele que não tem para consumir os seus produtos, a roda não... ele não tem clientes. Então, a mim revolta-me ver assim, pessoas a falar mal de um Bolsa Família, de um rendimento universal garantido, quando nós estamos a ver um mundo em que as pessoas vão ser descartadas na maioria dos trabalhos físicos e até mentais. Eu vou dar o exemplo. Advogado. Um advogado hoje, bom, tem que saber muito, tem que ler muito, tem que ter, conhecer jurisprudências, tem que ter experiências de outros casos, tem que ter uma capacidade de pensar muito grande para poder montar uma estratégia. E uma AI consegue ter acesso a 1000 jurisprudências no minuto, fazer um nível estatístico de resposta e dar-te uma estratégia rápida. Então, esse profissional daqui a uns dias não vai servir para nada. Vou dar outro, o médico. Vai ser mais importante um enfermeiro e um cuidador que um médico. Porque o médico leu muito, estudou muito para ter muita experiência. Eu pessoalmente gosto de médicos mais velhos. Quanto mais velhinho, mais eu gosto, porque é o cara que já viu mais coisas. Mais experiências, né? Mas só que imagina uma aí com a experiência de 1000 velhinhos desses, que já viu tudo, que já leu os ensaios clínicos, já estudou. Isso com um equipamento, um scanner que te vai ler, que vai... O médico, desculpa, ao pé do aí vai ser um zerinho à esquerda. Então, as pessoas aqui no Brasil têm este preconceito com o Bolsa Família, que eu acredito que vai ter que existir um rendimento universal garantido para todas as pessoas, porque as máquinas ao fazer o serviço terão que pagar o imposto para
manter as pessoas que não estão a trabalhar porque foram substituídas por máquinas. Porque o objetivo de vivermos é sermos humanos, é tratarmos as outras pessoas. E elas são importantes para nós, porque são elas que vão consumir os nossos produtos, os nossos serviços. Porque tivemos sucesso, descartamos e dizemos, não quer trabalhar. Não quer trabalhar porque ele sabe que vai ganhar pouco e o futuro dele é igual ao que está a ver do pai e do avô, que acabou numa casinha, muitas vezes de aluguel, no caso do Brasil, numa favela, e não ter possibilidade. Agora, o que está errado é nós não ensinarmos empreendedorismo e mostrar que hoje o mundo mudou. Esse formato de tipo, você tem que estudar, trabalhar, estudar muito para ser empregado de alguém, esse formato... Isso já não vai fazer mais sentido, né? Então nós estamos num paradigma em que o sucesso de uns é o azar de outros. Agora, para você que está aí nos acompanhando, está fazendo sentido tudo isso que a gente está compartilhando, quero que você clique aqui no sininho, deixa aí o seu comentário do que você está achando do nosso bate-papo aqui e o principal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a isso e entendam que o mundo mudou, as coisas estão mudando e a gente precisa empreender, precisa abrir a nossa mentalidade para ver novas possibilidades. Ricardo, agora eu quero saber da sua parte de escritor. Fale para a gente sobre esse livro aqui, Guerra é Paz. Como que surgiu essa obra, o que contém aqui, para que as pessoas possam se interessar e saber como adquirir essa preciosidade. Olha, esse livro surgiu assim, eu sempre fui um fã da história, da geopolítica e sempre ainda... Uma das coisas que me motiva é entender o mundo que eu vivo. E quanto mais tu estudas, quanto mais tu aprofundas, quanto mais tu vais buscar a informação, tu percebes que vives numa grande mentira. E como eu fui ligado ao marketing, né? Estudei muito marketing, e o marketing é a arte de criar a necessidade, começas a perceber como é que funciona tudo, porque tudo está baseado na percepção que tu tens sobre algo. Então nós é levado sempre a pensar de uma maneira que está formatada para que tu penses daquela maneira, e isso nunca fez sentido para mim. Desde o início, desde a guerra do Iraque, em que eles falaram que tinham armas de destruição massiva lá, que tinham isto, tinha aquilo, e depois foram, mataram, destruíram, penduraram Saddam Hussein, e no final não tinha nada de lá. Não tinha nada, ele só queria era vender petróleo em euro e deixar de vender em dólar. Todas essas injustiças, e o facto de eu ter nascido em Angola e eu ter sido expulso do meu país, inclusivamente, eles nem me sequer, se eu quiser, eu nasci, sou natural de Angola, eles não me dão nem a nacionalidade, e aquele era o meu lugar do mundo, o sol que me pertencia. E eu vir que depois estudar que foi as milícias lá foram financiadas, uma pelos Estados Unidos, outras na Guerra Fria pelos russos, e que tudo não passa de um jogo, e que nós somos massa de manobra, que por mais que tu te esforces para ter sucesso, as cartas já estão marcadas, quem é o cara que é dono daqueles negócios antigos é dono a vida toda. Os bons negócios, aqueles que dão dinheiro sempre, estão na mão dos mesmos. Quando começas a ver um mundo em que 2% tem mais dinheiro que 98%, quando existe um mundo em que um Elon Musk tem mais dinheiro que vários países, quando tu percebes todas essas injustiças e tu dizes, o que é que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer foi escrever um livro e explicar como é que isso funciona para que a pessoa deixe de ser tão manipulada, para que possa pensar por ela própria, para que possa ter soberania intelectual. Na verdade, esse livro é uma tentativa de que quem tiver interesse em
aprender um pouco, é uma visão, não é uma verdade absoluta, tudo o que está ali é baseado em factos, é baseado em fontes, em algumas fontes até do próprio governo americano, e desmonta um pouco esta estratégia, esta guerra que nós vivemos atualmente, porque nós estamos a atravessar um momento que é o fim do Império, nós estamos a viver um momento histórico. Todos os impérios têm um princípio, um meio e um fim. Roma foi gigante, Sim. Pedro o Grande foi gigante, todos foram grandes e todos acabaram. E o Império Americano está para acabar. O Império Americano, que as pessoas aqui, principalmente no Brasil, são formatadas para andar com bandeirinha dos Estados Unidos. Eu tenho a consciência que o Brasil só não é uma potência maior porque foi sabotado e continua a ser sabotado pelos Estados Unidos. E então eu escrevi um livro onde eu tento explicar a minha visão do mundo e ajudar, como próprio, decodificando a propaganda, decodificar todos esses movimentos para que as pessoas possam entender um pouco do mundo real, o que está por trás dos panos, o que traz nos bastidores, porque é que a informação nos chega de um jeito, ensinar a pessoa a questionar, a procurar fontes, a ter soberania intelectual. No fundo, o que eu queria... O desejo maior é fazer a pessoa pensar por si só. Às vezes a pessoa culpa-se do azar que tem, tenta empreender, não tem sucesso, não tem... Porque o jogo que nós vivemos, da vida, do mundo como ele é hoje, e se calhar vai continuar a ser, é que está tudo é manipulado. Tudo tem interesses por trás. Tudo tem um porquê, algo acontecendo por trás. Quando não é... tu tens acesso, quando tu entendes isso, tu consegues jogar um pouco melhor o jogo. E às vezes não te culpar a ti, procurar novos caminhos. Olha, não é a conjuntura, as crises económicas. Tudo isso às vezes é fabricado porque serve os interesses de alguém. A guerra não faz sentido. Tipo, para mim nunca fez sentido a mãe de um filho de um país e a mãe de um filho do outro país querer ver o filho matar o filho da outra mãe. A guerra não serve o interesse das pessoas, serve o interesse de grupos. Se for pensar no macro, realmente. Nós somos usados como massa de manobra. Aqui tem um trecho que explica exatamente como é que começou toda essa manipulação na Primeira Guerra Mundial. Ele não vai lá atrás, ele começa, principalmente a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o que é que levou à guerra, como é que convenceram as pessoas a matarem-se em escala industrial, umas às outras. E é um pouco isso, esse livro é um pouco sobre entender o mundo e sobre entender o que está acontecendo neste momento, que nós estamos no meio de duas guerras. A da Ucrânia, em que os americanos e os ingleses, principalmente, que os americanos são o resto dos ingleses, eles nunca tiveram interesse de uma Europa unida com a Rússia, porque imagina um supercontinente, Europa e Rússia, a Europa com o berço das tecnologias, hoje já não é tanto que os chineses aprenderam com os europeus, mas agora imagina a Rússia com as suas matérias-primas, que tem tudo, com energia barata. Aliás, a Alemanha só virou o motor da Europa, uma potência económica, porque o gás e a gasolina vinham baratos da Rússia e eles podiam crescer economicamente. Porque quando a energia é cara, o que faz um país progredir é o poder energético. É o poder energético. Para teres uma noção do poder dos Estados Unidos aqui, a Petrobras podia estar muito bem, que ela é quase autossuficiente, baixar o preço, como os americanos fizeram a vida toda, que a gasolina era barata lá, e isso provoca que tudo funcione. Tu podes ir de carro ali porque não é caro, tu podes pôr as máquinas a funcionar porque não é caro. Mais máquinas nas empresas produzindo. Agora, quando obrigam um país a vender a gasolina, o seu petróleo ao preço do dólar, quando nós não trabalhamos em dólar, trabalhamos em real, fica muito mais caro e nos impede de crescer. Mas olha que eu amo tanto o Brasil, acho que o Brasil é um espetáculo, que mesmo com todas essas sabotagens consegue crescer, consegue evoluir, porque aqui é um país incrível, é um país que tem de tudo, que basta ser empreendedor, basta acreditar que... Tem terra boa que você planta, dá, né? É. Show de bola, Ricardo. Agora,
eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Nessa sua caminhada empreendedora, de empresário, teve um desafio que você viveu e falou, cara, esse daqui foi difícil de passar e você superou, para compartilhar com a gente? Teve vários. Elenco aí, que, pô, esse foi pesado e eu gosto de trazer essa história porque quem está nos acompanhando, de repente está passando um desafio e vê você compartilhando e fala, caraca, o cara superou isso, eu dou conta de passar isso aqui também. Olha, eu vou ser honesto, assim, o maior desafio que eu tive, não houve um fácil, porque quando tu transformas do nada as coisas, começas com um pouco, é sempre difícil, tens que trabalhar dia e noite muitas vezes. Mas o maior desafio que eu tive, assim, foi começar do... Olha, não consigo pensar. É assim, um desafio. Todos foram difíceis, todos requiseram muito empenho. Exigiram de mim. O que me distingue às vezes da maior parte das pessoas, do empreendedor, é que eu tenho este problema de... Quando eu consigo imaginar, e eu consigo imaginar o futuro, e me vejo a fazer a mesma coisa, né? Eu já tento logo passar para outra coisa. O negócio. Vender o negócio, criar outro... Se calhar o meu maior desafio, que eu ainda não consegui superar, é manter-me... Chegar no sucesso e manter aquilo lá. Mas eu acredito que isso tem a ver um pouco também com a minha personalidade. Isso, né? É de cada pessoa. Porque... Como tem aquele que trabalha 30, 40, 50 anos numa empresa, você que faz um negócio e outro negócio. Então eu tô nessa fase assim de que o meu maior desafio era eu acho que eu esse não tive sucesso, era conseguir ter uma estabilidade, encontrar o que empreender que me vai fazer feliz durante mais tempo. E no caso eu acho que ainda não cheguei nessa maturidade, apesar de eu já ter 30 anos de empreendedorismo. Mas é o tempo de cada um, né? Ricardo, quero te agradecer por ter aceito o convite, ter vindo aqui, compartilhado todas essas histórias. Tenho certeza que inspirou, vai inspirar quem vai nos assistir, vai assistir esse vídeo depois. E para a gente fechar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, algo que você acredita que é importante que as pessoas tenham acesso a essa mensagem que você vai deixar. Olha, a minha mensagem principal era que, primeiro de tudo, tens que acreditar em ti próprio. E estudar antes de fazer o que quer que seja, ter um pouco de dedicação assim, a ver aonde isso te pode levar, e sempre fazer um levantamento de todos os pontos do teu negócio, daquilo que tu te propões fazer, porque muitas das vezes a gente não tem sucesso quando empreende porque se limita a focar só naquela engrenagem, só naquele objetivo, quando empreender requer ter a capacidade de visão de 360, antes, depois, durante, e quais as possibilidades. É como um jogo de xadrez, existem diversas possibilidades. E sempre testar o resultado, tentar imaginar, olha, se eu for por este caminho posso chegar aqui, se for por aquele... Antecipar todos os problemas que possam acontecer. Se fizeres um planejamento bem feito antes de dar o primeiro passo, de estudares, de escreveres, de fazeres um projeto, nem que seja mental, de fazer pergunta, comunicar com outras pessoas que empreenderam, saber qual é a tua área, isso aí é o mais importante antes de empreender, que é porque se esses passos forem bem feitos, o sucesso é uma consequência. Que não tem como não ter sucesso. Pode demorar mais, pode requerer mais esforço, há sempre barreiras que surgem no meio do caminho, mas quando nós já antivemos, a gente já preveu aquilo, é possível conseguir, é possível ter sucesso. Show de bola, Ricardo. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite, ter trazido aqui todos esses insights para a nossa audiência. E quem sabe a gente marca um dia aí uma parte 2 para continuar. Eu sei que tem muito mais histórias aí para compartilhar, mas o nosso tempo aqui é curto. E
Para você que nos acompanhou até aqui, a minha gratidão e nos vemos num próximo episódio do Histórias de Sucesso. Tchau, tchau!